Senhor presidente, senador Paulo Paim, Rio Grande do Sul muito bem representado, o senador Pedro Simon, que acabou de usar essa tribuna. Olha o tamanho da minha responsabilidade falar depois do senador Pedro Simon. Eu queria cumprimentar as senadoras aqui presentes, senadores, os deputados federais, deputadas. Me permita só lembrar, a senadora Ana Rita, presidente da Comissão de Direitos Humanos, um papel fundamental para que momentos como esse aconteçam aqui na casa. Cumprimentar o Dom Antônio, que me faz lembrar muitíssimo Dom Helder. Defensor, um baluarte dos direitos humanos no momento em que o país estava mergulhado no obscurantismo, na violência, na repressão. Me faz lembrar Padre Henrique, vítima do abuso, vítima da violência da ditadura. Cumprimento o Cláudio Luciano. Cláudio, eu tenho na minha família pessoas portadoras de necessidades especiais que não falam e que o seu programa, o seu teclado, aliado a alguns programas, permitem que essas pessoas voltem a se comunicar. É algo fantástico. Ao juiz Marlon Jacinto Reis, eu endosso as palavras do senador Pedro Simon, que foi fundo, mergulhou fundo na história do juiz Marlon, que vem de um estado, um dos estados com os indicadores sociais preocupantes de nosso país. Ao Arley Martins Gonçalves, que é um lutador cuja trajetória nos foi contada pelo senador Paulo Paim e que merece todo o nosso respeito. Eu queria também me juntar a essa homenagem e a tudo que foi dito em relação ao governador Jackson Lago. E aqui está presente a viúva Clei Lago e a neta. E também o Wagner Lago, que é deputado federal, para lhe dizer que eu acompanhei muito de perto a luta do governador Jackson Lago e que é muito dolorido saber que as injustiças, às vezes, são praticadas pela própria justiça. Isso é muito difícil de entender, mas ocorre com certa frequência em nosso país, porque o mesmo poder econômico que influencia as escolhas políticas do povo brasileiro tem uma enorme influência também no judiciário brasileiro. Aqueles que podem pagar bons advogados, aqueles que conseguem tecer redes de influências, esses, às vezes, permanecem na impunidade por toda a vida. Esse acontecimento nos tocou fundo, porque também nós fomos vítimas de um processo muito parecido. Eu escolhi, senhor presidente, falar dessa tribuna que eu poderia falar da tribuna à esquerda do presidente, mas eu vim falar da tribuna à esquerda do plenário, porque foi aqui, eu vou revelar mais tarde, um acontecimento que marcou as nossas vidas, a minha e da homenageada com a Comenda dos Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, deputada federal Janete Capiberibe. Mas com o maior prazer e com a anuência do presidente, já que... Aqui hoje é o dia de quebrar o regimento. Quero agradecer Vossa Excelência. Domingos, você tem uma parte. Quero agradecer Vossa Excelência pela parte, agradecer o presidente
senador Paim 2 vezes. Primeiro, por me permitir quebrar publicamente o regimento. Segundo, por conduzir a comissão que acolheu a minha indicação do Jackson para ser homenageado. Eu fui vice-prefeito do Jackson, em 96, em São Luís. Fui vice a pedido do presidente Lula, porque queria que o PDT estivesse coligado com o PT na eleição de 98. Eu deixei meu mandato de deputado federal, fui ser vice do Jackson. Em 2006, presidente do PT, ajudei o Jackson a ser eleito governador do Maranhão, mesmo enfrentando o presidente Lula, que no segundo turno fez uma outra opção. Da tribuna da Câmara, em 2009, eu fiz uma trincheira na defesa do mandato do Jackson. Fiquei com o Jackson até o último momento, quando ele saiu do Palácio, e fomos até a sede do PDT levar o Jackson Lago. E fiz essa indicação, porque, como já foi dito, um dia vai ser escrita a história do Poder Judiciário brasileiro e vai ser comprovado que foi a maior injustiça. E cito só dois fatos para abreviar. O Jackson foi cassado por 4-3. Tinha 3 acusações contra o Jackson. Abuso de poder econômico, abuso de poder político. Imagine o Jackson que não tinha aonde cair morto. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha terra. E foi acusado de abuso de poder político no estado do Maranhão. 2 acusações, ele foi absolvido por 5-3. A última acusação estava 3-3. O presidente, ministro Aires de Brito, era que ia desempatar. E o presidente estava perdido. Foi preciso o relator, que votou contra o Jackson, dizer assim: presidente, se você votar assim, o Jackson vai ser absolvido. Você tem que votar assim para ser condenado. E o ministro Aires de Brito, poeta de Sergipe, que deve estar nesse momento de luto pela morte do nosso companheiro Marcelo Deda, foi orientado a votar do jeito que caçava o Jackson, para dar o 4º voto. Jackson foi cassado por um recurso chamado recurso contra expedição de mandato. Pois não é que agora o mesmo TSE que cassou o Jackson, usando o recurso contra expedição de diploma, agora diz que esse recurso é inconstitucional e devolveu o processo de cassação da atual governadora, que patrocinou com a sua família a cassação de Jackson. O processo foi devolvido. Ou seja, para cassar o Jackson, aquele recurso era legal, legítimo e constitucional. Para cassar a governadora do Maranhão, esse mesmo tipo de recurso é ilegal, é ilegítimo e inconstitucional. Queria dizer, portanto, que como maranhense, essa cassação do Jackson tirou o Maranhão do mapa do Brasil. O Maranhão está fora do mapa do Brasil. Todos os estados brasileiros se aproveitaram dos 8 anos de governo do presidente Lula, dos 4 anos da presidenta Dilma. O Maranhão não se aproveitou. O Maranhão continua crescendo como rabo de cavalo, para baixo. Os piores indicadores sociais. É o único estado onde uma família trata o Maranhão como uma fazenda e trata os maranhenses como se fosse gado. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito feliz de continuar coerente. Tive divergência com o Jackson, mas em nome do Maranhão, em nome da democracia, fiz a indicação do nome dele para receber essa comenda e me emociono quando eu vejo aqui a Lei Clay Lago, porque é muito triste viver no Maranhão do jeito que nós estamos. E mais triste ainda é ver o presidente Lula de mãos dadas com essa família que nos humilha, que nos massacra. Mas 2014 será o ano da desforra. Tenho certeza que 2014 nós vamos sair dessa ditadura civil que nos humilha, nos maltrata há mais de 48 anos. Obrigado e desculpe a emoção. Deputado Domingos Dutra, eu gostaria de incorporar o seu discurso no meu discurso e dizer-lhes que a fronteira
entre a justiça e a política é tênue. E eu tenho certeza que o meritíssimo juiz Marlon Reis sabe muito mais do que eu, conhece muito mais do que eu, que essa fronteira é difícil de delimitar. O poder econômico, o poder político tem uma enorme influência no judiciário. Porque é do poder político que depende uma boa parte da composição do judiciário. Portanto, nós compreendemos o que aconteceu com Jackson Lagua. É lamentável, é triste, é uma mancha, sim, na história do judiciário brasileiro. E tem tantas outras manchas que a história haverá de revelar. Mas eu queria falar um pouco da homenageada Janete Capiberibe, que eu conheço de algum tempo. Janete nasceu no hemisfério norte, na ponta de cima, senador Pedro Simão. Nasceu na costa atlântica, numa cidade pantaneira, uma dádiva da natureza, um dos lugares mais bonitos do planeta, no município chamado Amapá, que terminou dando nome para o estado do Amapá, na costa atlântica. E ali viveu até 5, 6 anos, e aí a sua mãe, que começou a ouvir falar na palavra universidade, resolveu arribar com todos os 7 filhos. E de barco costeou o continente até Macapá. E ali Macapá colocou os filhos na escola para dar sequência à escola que lá naquele município não existia. Depois seu pai conseguiu um emprego numa mineradora americana, que estava recém se instalando. E ela, então, conheceu a divisão de classe nessa mineradora. Porque as casas eram entregues de acordo com a posição dos funcionários da empresa. Havia o staff para os dirigentes, com casas amplas, com vários quartos, para as pequenas famílias. Intermediária para os quadros técnicos e a primária para os operários. O pai dela era operário, foi parar numa dessas casas com 7 filhos. Claro, sobrava filho por poucos quartos. E ela, então, passou a compreender as injustiças da nossa sociedade naquele momento. Concluiu o seu ensino fundamental, foi para Macapá. Em Macapá, estudamos juntos na Escola Normal de Macapá. No primeiro ano, logo depois do ensino fundamental. Depois estudamos juntos no Colégio Amapaense. E Janete teve um contato muito próximo com um cidadão chamado Francisco das Chagas. O Chaguinha, um velho comunista, candidato na Constituinte de 1946 a deputado estadual no Pará, pelo Partido Comunista, que naquele momento emergia de anos e anos de perseguição. Não teve sucesso, foi para Macapá. E Janete, então, em contato com Chaguinha, que era um homem muito humilde, cultivava plantas e flores em sua casa e de dia, num carrinho, vendia de porta em porta. Mas, além de cultivar plantas, ele também cultivava consciências políticas. Como bom comunista, agrupava na sua casa jovens. Entre esses jovens estava Janete, que daí, então, recebeu uma enorme influência de Chaguinha. Mais tarde, Janete, com essa consciência aguçada das desigualdades sociais, das injustiças e, sobretudo, em função da violência da ditadura civil-militar que se instalou no país em 64, juntamente, já comigo, depois dessa amizade construída nas escolas, terminamos casando. E não apenas casamos, não é, na igreja, mas também casamos com a Revolução.
ingressamos na Ação de Libertação Nacional liderada por Carlos Marighella, que queria um país democrático, e como não havia como participar nenhuma atividade legal possível, os sindicatos tinham sido fechados, os partidos fechados, o Congresso tinha sido fechado em 69 com a AI-5. Então, nós recorremos à única forma de resistência política que havia naquele momento, senador Pedro Simão, que foi a resistência armada. Tivemos a infelicidade de cair preso e passar por tudo aquilo que centenas, milhares de brasileiros passaram nos porões da ditadura, como o padre Henrique sofreu e que não sobreviveu para contar a história. E Janete foi artífice, também presa, no 8º mês de gestação da nossa primeira filha. Depois de 1 mês e meio presa, conseguiu a liberdade e ela, então, começou a articular a minha retirada da prisão, a minha fuga da prisão. E fez contato com o juiz auditor, fez contato com os amigos, entre eles o saudoso ex-senador, membro dessa casa, Almir Gabriel, e tantos outros amigos e companheiros daquela época, para recolher os meios e terminou me arrancando das mãos da ditadura. Fizemos uma longa fuga pelo Rio Amazonas até Rondônia, depois Bolívia, depois Peru, depois Canadá, Moçambique, até que veio a anistia, que anistiou tanto as vítimas da ditadura como também os torturadores e os assassinos, o que é profundamente lamentável. E nós voltamos ao Brasil, com a maior satisfação do mundo. Retornamos depois de 9 anos de exílio e, mais uma vez, juntos, voltamos à militância política. Em 1988, eu me elejo prefeito da minha cidade e Janete vereadora. Em 1990, ela se elege deputada constituinte, porque o estado do Amapá estava no processo de transição de território para estado. Em 94, eu me elejo governador e ela se reelege deputada estadual e assim sucessivamente. E na condição de governador, eu me lembro do episódio que envolve o professor Chaguinha, de Ciências Políticas de Janete, na sua adolescência. Chaguinha ia completar 90 anos. Isso foi em 1995, final de 95. E eu, então, liguei para o comandante da Polícia Militar e pedi a ele que fizesse uma alvorada às 6 horas da manhã para saudar, não é, aquele militante comunista de tantas lutas. E pedi ao comandante que preparasse a banda para tocar na porta do Chaguinha Internacional Comunista, a canção. E aí, 2 ou 3 dias antes do dia do aniversário de Chaguinha, o comandante me liga, senador Paulo Paim, para me dizer que tinha telefonado para todas as bandas das polícias militares do país e ninguém tinha a partitura da Internacional Comunista. Portanto, não ia poder tocar e nem homenagear um comunista, porque não tinha a partitura da canção da Internacional Comunista. Mas, enfim, em 2000, Janete, com seus mandatos sucessivos de deputada estadual, ela foi reeleita 3 vezes deputada estadual. Em 2002, ela chega à Câmara Federal com a maior votação daquele pleito. Foi a mais votada de 2012. E eu chego a esta casa, ao Senado, depois de cumprir 2 mandatos de senador. Em 2005, vem o revés. Nós tivemos nossos mandatos cassados, acusados de comprar 2 votos pagos em 2 parcelas. É o primeiro caso de senador cassado pela Justiça Eleitoral e eu tenho a impressão que é o primeiro caso de deputado cassado também pela Justiça Eleitoral.
uma acusação de compra de 2 votos. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá tinha descartado e tinha nos declarado inocentes. Não havia como esperar que algo pudesse nos acontecer, mas aconteceu. E juntos, em dezembro de 2005, nós nos despedimos aqui, nessa tribuna, nessa mesma tribuna, quando fomos afastados aqui do Senado. Em 2006, Janete retorna mais uma vez a mais votada. E em 2010, de novo, a deputada mais votada da história do Amapá, com mais de 10% dos votos. E o mandato de Janete é inteiramente dedicado aos segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade. Como falou o senador Pedro Simão, aos povos indígenas que passaram por um genocídio, pelo etnocídio ao longo da história do nosso país, pelos quilombolas, cujos direitos são sistematicamente desrespeitados, os ribeirinhos, as mulheres e as crianças. Tem uma preocupação e um compromisso com o meio ambiente, em proteger esse patrimônio ambiental que é de todos os brasileiros, pensando nas gerações futuras. E também num dos traumas da nossa região, que são as mulheres escalpeladas pelos eixos dos motores. Essa é uma tragédia que se repete com muita frequência, não apenas na Amazônia, mas principalmente na Amazônia. É quando o eixo dos motores daquelas pequenas embarcações enrosca o cabelo das mulheres e arranca o couro cabeludo. Janete consegue dar visibilidade a este problema, que atinge milhares de pessoas na Amazônia, principalmente de mulheres, e consegue passar uma lei que previne este acidente, uma lei que determina a proteção do eixo dessas embarcações. E há pouco foi aprovada na Câmara uma lei que declara Chico Mendes, o mártir do meio ambiente brasileiro, como patrono do meio ambiente, que está aqui nessa casa para ser votado. Portanto, essa homenagem, todos os homenageados, todos, são dignos, merecedores e têm respeito desse Senado. Todos foram escolhidos por unanimidade. E eu encerro aqui minhas palavras falando que faz parte, as injustiças fazem parte da luta política e que em nenhum momento essas injustiças que nós vivemos, seja lá atrás no período da ditadura civil-militar, seja agora em pleno processo democrático, fez Janete arredar um passo atrás, ou nos fez arredar um passo atrás. Nós sabemos que a injustiça faz parte do cotidiano do povo brasileiro, que clama e luta por justiça. Portanto, nós estamos do lado daqueles que sempre estiveram distante da justiça. E vamos continuar lutando, e Janete inteiramente dedicada a essa luta ao lado dos injustiçados. Obrigado, senhor presidente.